Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Eu quero utilizar como referência bíblica Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24, que nos diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui diante da conclusão do Sermão da Montanha, onde Jesus, através deste sermão, ele apresenta princípios éticos e morais do reino de Deus, do reino dos céus. E nesta conclusão, Jesus ele traz à tona uma parábola sobre dois tipos de alicerces, ou dois tipos de casas. Uma foi edificada sobre uma rocha, e a outra foi edificada sobre a areia. Quando nós lemos aqui nas entrelinhas, nós identificamos alguns pontos em comuns entre essas duas casas. Por exemplo, os dois homens que as construíram na parábola tiveram acesso à palavra de Deus, tiveram acesso ao ensinamento de Jesus. Ambos tinham o mesmo projeto, que era de edificar uma casa. Ambos, a Bíblia também vem dizer que vivenciaram as mesmas tempestades. A Bíblia diz que desceu a chuva, assopraram os ventos, e os dois passaram pelas mesmas situações. Só que uma casa ela cai e a outra ela permanece de pé. E nós vamos entender o porquê que uma cai e a outra permanece em pé. E a resposta, a própria Bíblia já nos apresenta, porque um ele escuta e o outro tão somente ouve. Um pratica e o outro ele fica na teoria. O que nós podemos entender aqui? O versículo 24 nos diz: todo aquele, pois, que escuta. Escutar é diferente de ouvir. Escutar é quando você entende a mensagem. Escutar é quando a mensagem ela simplesmente não entra pelo teu ouvido e sai pelo outro, mas quando ela entra e ela é digerida, ela desce ao teu coração. É quando você compreende a mensagem, é quando você se alimenta daquilo que foi ensinado, é quando você treina, quando você pratica aquilo que você aprendeu. De outra maneira, ouvir, aqui tem o sentido da audição. Quando você escuta, por exemplo, você pode estar assistindo esse vídeo e estar ouvindo algum barulho, algum ruído. Talvez você não saiba de qual é a origem, mas você está de longe e está ouvindo um som. E estes homens, um ele escuta e pratica, o outro ouve e deixa de lado. E nós entendemos aqui, meu amigo, minha amiga, que eu e você, nós temos o desafio. Quando nós lemos aqui esta palavra, nós encontramos um desafio. Que desafio é esse? O desafio é de executar, de aplicar na nossa trajetória, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós aplicarmos aquilo que nós aprendemos, os ensinamentos que fluem da palavra de Deus e que lançam luz para o nosso caminho, para a nossa vida, para os nossos negócios, para a nossa família. E se nós observarmos aqui, aquele que escuta, ele cava fundo. Aquele que escuta,
Ele não se contenta construir a sua casa sobre a superfície, mas ele tem o zelo, ele tem a prudência de aprofundar o alicerce. Ele tem a prudência de cavucar até encontrar a rocha, até encontrar algo ali sólido, para aí sim jogar o concreto, colocar ferragem e ali começar a construção da sua casa. O alicerce é uma parte da casa que ninguém vê. Depois que a casa está feita, ninguém fica obscuro, fica em secreto. Porém, é ele que sustenta a casa. É ele que é a base. É ele que consegue segurar as estruturas da casa. Então, o primeiro homem, ele faz bem feito. Ele faz com zelo. Ele aprofunda. Ele dedica. Ele investe. Ele gasta tempo. Ele vai lá e não se cansa até encontrar a rocha. Porém, o segundo caso, nós podemos aqui conjecturar que ele não se dá o luxo de fazer, de cavucar, mas logo na primeira camada do solo, ele já lança ali o teu alicerce, ele já começa a edificar. Talvez, nós podemos entender, talvez ele estivesse mais preocupado com a aparência da casa, talvez preocupado com a fachada da casa, com a decoração, com os móveis, com aquilo que ele estaria colocando lá. Mas mal sabia ele que a sua casa não teria estrutura, que tudo aquilo ali viria por água abaixo. Viria chuva e levaria de primeira a sua casa à lona. Então o que nós aprendemos aqui? Vale a pena nós construirmos os nossos relacionamentos, a nossa vida, pautada na palavra de Deus, pautada naquilo que a Bíblia nos ensina, que vale a pena nós praticarmos aquilo que nós aprendemos com o Senhor, que nós aprendemos com a sua palavra. É certo que as tempestades virão, como veio aqui para os dois. Porém, quando a tempestade vier na tua vida, o momento difícil, as dificuldades, o sol nasce para todos. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade, tem a sua cruz para carregar. Porém, o que vai fazer a diferença é onde nós estamos fincando as nossas estacas. É onde nós estamos construindo a nossa vida, onde que nós estamos edificando. E fica aqui esta palavra para você, para o teu coração, que você possa edificar, que você possa aprofundar o teu relacionamento com Deus. E que Deus o abençoe. Fique com esta palavra e um forte abraço.